Vamos falar de história? Meu nome é Camila Pérola. Eu tô aqui hoje para falar de um tema muito polêmico e muito complexo. Tema esse que tem dominado a mídia e principalmente as redes sociais. Você gosta de treta? Tá tendo muita treta com esse termo. Aliás, esse termo foi um dos mais pesquisados no Google, no Brasil e no mundo, semana passada. Sabe do que eu tô falando? Do fascismo. Você já ouviu falar? Sabe o que significa? Sabe quais são as principais características? Você acha que o Brasil vai virar fascista? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo que eu te ensino. Então é assim, ó, a gente tem que entender da onde foi que surgiu o fascismo ou fatismo. Os dois jeitos de se pronunciar estão corretos. O fatismo surgiu na Europa, mais especificamente na Itália, nos anos de 1922, num período que a história chama de período entre guerras. O que é isso, professor? É aquele período de quando acaba a Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que é o período dos regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo, o franquismo. Então, um dos primeiros regimes totalitários que surgiu ali na Europa, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, nesse período que a gente chama de período entre guerras, foi o fascismo. E quem foi o precursor, quem foi o líder do fascismo? O Benito Mussolini. Falar sobre o fascismo é um pouco complicado, porque é um tema que gera muito debate, é um tema muito polêmico e ao mesmo tempo muito complexo. Para alguns historiadores, fascismo foi só aquilo que surgiu lá na Itália. Para outros historiadores, o fascismo acabou saindo da Itália e acabou influenciando inclusive outros regimes totalitários, como o nazismo, o franquismo, o salazarismo. Bom, mas vamos discutir. O que é fascismo? Quais são as suas principais características? A gente já discutiu que o fascismo foi uma forma de governo autoritário que surgiu lá na Itália entre os anos de 1922 e o precursor do fascismo foi o Benito Mussolini. O que a gente precisa de entender é que é muito complexo falar sobre o fascismo, porque o fascismo ele deriva muito de acordo com o país, com o contexto onde ele está inserido. O que a gente precisa de ter em mente são as características do fascismo, para a gente não correr o risco de toda vez que quiser criticar um governo falar esse governo é fascista, porque não é bem assim que acontece. O fascismo ele tem algumas características que são as chamadas principais. Vamos falar um pouquinho delas? Eu elenquei algumas características para a gente poder identificar o fascismo. A primeira é que o fascismo ele é contra o liberalismo, que são as liberdades, tanto individuais, sociais, democráticas, jurídicas e econômicas, tá? Ele também era contra o comunismo. Eu vou deixar aqui o link para quem ainda não assistiu aquela aula sobre Revolução Russa. Você vai entender um pouquinho melhor o que foi o comunismo. Então, ele era contra o comunismo. Também é característica do fascismo o unipartidarismo. O que é isso? Só existe um partido. E é lógico que esse partido era o Partido Fascista. Outra característica é o culto ao líder. O líder, no caso o Mussolini, seria a única pessoa capaz de solucionar todos os problemas da nação, principalmente se a gente pensar no contexto em que a Itália estava inserida. Acabou de sair de uma guerra, a bicha está toda arregaçada. Tem também o controle total do Estado. O Estado, ele controla a economia, a política, a sociedade, a cultura. Para isso, ele precisa de fazer a mobilização da massa, ou seja, ele precisa desde a camada popular até a elite. Para fazer com que a camada popular compre a ideia dele e apoie ele, o líder vai se usar da propaganda. E a gente tem também a valorização de tudo que é tradicional. Consequentemente, você já vai entender que tudo que é moderno vai ser rejeitado pelos fascistas. Eu já falei, mas só para ressaltar, que existe um desprezo de tudo que é coletivista, como por exemplo o socialismo e o comunismo, e de tudo que é liberal.
E o que a gente percebe é que existe um ataque à política tradicional, ou seja, aquela política que existia, ela não é suficiente para resolver todos os problemas da nação. Então a gente precisa de uma política nova, que seria justamente essa política aí fascista que eu acabei de elencar as principais características. Então, tomem cuidado, principalmente você que quer prestar um vestibular. Com certeza esse vai ser um tema que vai cair no vestibular, talvez até seja tema de redação. Então fique bem atento a essas características que eu acabei de citar. Eu espero ter podido ajudar vocês um pouquinho a compreender melhor o que foi o fascismo, essa forma de governo autoritária que surgiu na Itália no período entre guerras, mais precisamente em 1922, que tinha como líder supremo o Duce, como era chamado o Benito Mussolini, uma forma de governo onde os direitos, as liberdades acabaram sendo reprimidas, não existia partidos políticos, o governo, o Estado controlava basicamente tudo, os direitos individuais também acabaram sendo diminuídos, e é uma forma de governo que infelizmente existiu, mas felizmente pode ser barrada. Os seus efeitos podem ser diminuídos no futuro. O que é importante é a gente saber que o fascismo talvez não volte da forma clássica, tradicional, como ocorreu na Europa num período entre guerras. Mas algumas características do fascismo, elas acabam vindo à tona e a gente precisa de combatê-las. E ter em mente que a sociedade precisa de ser construída e que a democracia, ela não deve nunca ser questionada e sim aprimorada. Um grande beijo e até a próxima.